Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Cafezinho Empreendedor, o nosso programa onde nós deliciamos a xícara de café pontualmente ao meio-dia, enquanto conversamos sobre temas do mundo dos negócios e do empreendedorismo, tá bom? E não se esqueça, estamos na região nordeste do país, então ponha açúcar no seu café, bênção de Deus. Não me deixe saber que você é uma dessas pessoas de coração amargo, impuro e sombrio, que toma café sem açúcar, tá bom? Boa tarde, senhoras e senhores, meninos e meninas, indecisos. Me chamo Luiz Antônio, sou estrategista de marketing digital e dono aqui desse canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o seguinte. Cara, como fazer o seu cliente te valorizar da maneira com que você precisa. E se você clicou nesse vídeo é porque você está interessado em entender o que é que você pode fazer para o cliente te valorizar ainda mais. E dito isso, se esse tema faz sentido para você, amigão, amiguinha, não perde tempo. Dá like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não ficar por fora de nenhum conteúdo, porque semanalmente estou trabalhando arduamente para publicar vídeos aqui que te ajudem na sua jornada empreendedora, que te ajudem a clarear um pouco o caminho e deixar essa jornada árdua do empreendedorismo no Brasil um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquilo. Tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, o que eu tenho para falar hoje, né, é um erro que eu estava cometendo demais na minha empresa, que terminava, de fato, prejudicando a visão que o cliente tinha da minha empresa. Depois desses 2 anos empreendendo, eu posso dizer com muita certeza, né, que, cara, com certeza isso deve ter me custado alguns contratos. Não sei, talvez uns 8 contratos, entendeu? Inclusive, o relato que eu vou te passar hoje é um relato de um contrato que eu quase perdi por não fazer isso. E vai servir muito para que você me ouça. Com base na minha experiência, você evite cometer esses erros também, né? Basicamente, eu tenho empresa de marketing digital, né? Se você acompanha aqui arduamente, você sabe que eu tenho uma agência de marketing, se chama Assessoria 360. E aí, o que acontece? Tem uma empresa que a gente estava tendo um resultado excelente. A gente está tendo um resultado excelente ainda, né? A empresa continua. Então, cerca de 3 meses de trabalho, a gente vendeu, sei lá, 300, quase 400 mil reais aí em equipamentos para a empresa. É uma empresa que ela trabalha com equipamentos pesados, né? Então, uma venda dessa empresa, ela paga, sei lá, 4 ou 5 meses de nossa mensalidade com folga. Então, assim, a gente teve a venda aí de o quê? Uns 5 ou 6 equipamentos em 3 meses, por volta de quase 400 mil reais. Investimos em tráfego pago de 3 mil reais por mês, então foram 9 mil reais investidos, para um retorno de cerca de 400 mil. E qual que é o ponto? Tinha um erro que a minha equipe estava cometendo, que era de não apresentar os relatórios dessas vendas para o dono. Então o que acontece? Como é que funcionava a estrutura da gente? A gente tem nossa equipe de marketing aqui gerando demandas, né, gerando leads para a equipe comercial dessa empresa. A equipe comercial dessa empresa é um comercial bom, qualificado, atende as leads a tempo, fala, liga, enfim, e efetua as vendas, né? Tanto é que tá dando certo. E aí o que ocorre? Esse dono dessa empresa, por incrível que pareça, ele não estava ciente desses valores, porque nem a minha equipe passava nenhum tipo de relatório para ele e nem a equipe dele, mesmo sendo equipe reduzida, porque a empresa ela precisa de um capital de investimento grande, mas é uma equipe reduzida, entendeu? Pelo menos a parte do escritório não tem tanta gente, que é a parte de pessoas, né, de funcionários com que a gente lida, não com a galera que dá manutenção, reforma, enfim, essas coisas. Mas a galera do escritório. Então eu imaginei, não, o cliente certamente ele tem essa informação, né? Ele sabe que a gente está conseguindo vender e tá tudo certo. Até que um belo dia, eu e meu sócio fomos chamados para uma reunião lá, né, depois de muito insistir para ter essa reunião, e aí o dono falou o seguinte: olha, eu preciso conversar com vocês aqui, vocês precisam vir aqui, a gente precisa renegociar esse contrato, não tá dando muito certo. E eu e meu sócio, a gente ficou sem entender o que estava acontecendo, né? Pô, o cara tá vendendo, o cara tá tendo um retorno muito maior do que o investimento, o que justifica, né, ele dizer que não tava tendo retorno? E aí a gente foi avaliar lá a situação. E na reunião, cara, nos primeiros 15 minutos a gente percebeu que ele não estava ciente de que tinha vendido. Olha que loucura. O cara, ao longo de 3 meses, vendeu quase 400 mil reais e ninguém disse para ele. Nem o financeiro dele, nem o comercial dele, e nem o gerente dele, e óbvio, sendo uma falha, nem nós, né? Porque a gente não passava relatório pra ele. Então a gente ficou, caraca, o cara não sabe, velho. O cara não tá ciente. E aí foi dito pra ele nessa reunião, tanto por nós quanto pra equipe comercial dele, que tava lá, que ele tinha vendido quase 400 mil reais em equipamentos. E aí foi quando ele, caramba, então tá dando certo o trabalho? Nossa, não tava ciente, achei que esse investimento que a gente tinha sido feito, um investimento pesado pra gente e tal.
tinha ido embora, tinha sido dinheiro rasgado, jogado no lixo. Eu digo, não, a gente tá vendendo, né? O comercial dele disse, não, olha, teve a venda do fulano, do ciclano, do Beltrano. Não teve? Ele falou, teve, então, foram vendas do tráfego dos meninos. E ele não estava ciente disso. Ele até sabia que tinha venda, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele até sabia que tinha rolado a venda, só que ele não sabia que tinha sido pelos nossos esforços. Então, assim, olha a importância de você dar um feedback constante pro teu cliente, de você apresentar relatório, de você mostrar o que está sendo feito para ele. Porque se você não mostra, ele, na própria correria dele, no limbo, ele acha que nada está acontecendo. Isso até casa com o tema de um vídeo, né, que eu até mencionei. Eu vou colocar o card aqui para vocês verem o vídeo e verem que eu falo exatamente disso, da importância do alinhamento, da atenção, da disponibilidade, que no caso desse cliente, claramente terminou faltando isso, né? Então, foi uma medida absolutamente imediata que nós não fazíamos esse feedback constante com relatórios, a gente passou a fazer, juntamente com a reunião semanal de alinhamento. Por quê? Porque é importante o seu cliente estar por dentro de tudo que está sendo feito, de tudo que vai ser feito, de como é que a sua empresa vai fazer para superar aquelas dificuldades. Principalmente quando você é um prestador de serviço. Na verdade, quando você vende produto, não tem muito esse problema, né? Mas, por exemplo, se você é um escritório de arquitetura e está tendo algum tipo de problema no terreno que foi relatado pelo engenheiro, pela construtora, é sua obrigação como profissional chamar o cliente para uma reunião e dizer, olha, fulano, a gente está enfrentando essa e essa dificuldade no projeto, tá bom, no seu terreno, por causa disso, por causa do solo, que tem uma certa dificuldade, é muito duro, ou então tem muita, não sei, tem uma fonte, tem uma mina de água embaixo da tua casa, né? E isso vai dificultar o projeto, mas olha, tem maneiras de a gente conseguir remediar isso, e o que a gente pretende fazer dentro dos próximos 30 dias para conseguir contornar essa situação é A, B, C e D. Se não der certo, a gente vai fazer o E, F, G. Se não der certo, a gente vai fazer o H, I, J. Tá bom? Então, assim, eu preciso te comunicar isso em virtude do atraso do seu projeto, né? Que vai acontecer. Tem maneiras da gente solucionar essa situação e não tem muito o que a gente fazer. É lidar com essa situação, incluir esse prazinho a mais que a gente está precisando para você ficar ciente. Isso salva tanto projeto, tantos contratos. O fato de você chamar o cliente num canto e explicar para ele o que está acontecendo, por que está andando, por que não está andando. Fazer de fato um alinhamento com ele. Deixar ele ciente da situação, deixar ele ciente das dificuldades que aquela situação impõe para a execução e dizer para ele o que é que a sua empresa vai fazer para solucionar, para superar aquele obstáculo, né? Então, manter o cliente informado, dar feedback, fazer reuniões periódicas. Então, assim, manter o cliente atualizado sobre os resultados que você está entregando, sobre as dificuldades do projeto e sobre prazos é primordial para que o cliente te valorize e entenda o porquê da ausência, entenda o porquê do atraso, entenda quais são as dificuldades que surgiram e como você vai fazer para solucioná-los. Dessa maneira, você fica cada vez mais sendo um profissional valorizado e o cliente entende e mantendo o contrato na sua empresa, tá bom? Não perde esse cliente, não deixa o cliente insatisfeito e continua trabalhando para conseguir aumentar a sua empresa, aumentar o faturamento e construir uma reputação que funcione para você e para o teu negócio, tá bom? Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau.